prisioneiros políticos e do poder da repressão e libertá-los, ainda que fosse ao preço de si. Agentes do Estado recebem treinamento sobre técnicas de tortura. Radicalizou a censura à imprensa, ao teatro, à música, à literatura, às artes. O habeas corpus foi abolido. A pena de morte e o banimento foram instituídos e, com ele, uma legião de expulsos do país. Os brasileiros que ousaram se levantar contra a ditadura estavam impedidos de retornar ao Brasil. Era a glória da Copa do Mundo de 1970, iluminando as ruas, usada pela ditadura para ocultar o pranto das famílias que perderam seus filhos nas mãos dos torturadores. Cada um deles tem um rosto. Nutriram sonhos, acreditaram neles. Com seus olhos, miram os olhos e a memória do país. Desejam ser lembrados. Onde se esconde o rosto dos torturadores? Se dissolvem na sombra da vergonha. Aspiram o esquecimento. Era o tempo do medo, o tempo da brutalidade, dos assassinatos, dos atropelamentos, das tentativas de fuga, dos suicídios, dos desaparecimentos cometidos e acobertados pelo aparelho repressivo. Dentro da noite, nosso povo ensaiava gestos de resistência, principalmente pelas mãos das mulheres. As mães, as filhas, as companheiras, as viúvas de maridos vivos. 1975. Nasce o movimento feminino pela anistia, liderado por Terezinha Zerbini. Mobilizaram, fizeram de sua aparente fraqueza diante da brutalidade do regime sua força. Eureka, a saída é por aqui. A ONU está organizando, ninguém vai dizer que nós vamos fazer subversão indo para o Ano Internacional da Mulher. Tinha gente que não sabia nem o que era anistia, pensava que era anestesia. A anistia que nós vamos conquistar pode não ser restrita, mas vai ser ampla. É como uma barreira. Tem uma barreira que está segurando a água. Se você fizer um furo numa barreira, a água se encarrega de trazer tudo. O próprio presidente da República, Ernesto Geisel, veio para São Paulo a recomendar que eu não fosse para aquela cerimônia, porque aquela cerimônia ia trazer mortes e eu ia ser responsabilizado por essas mortes. A missa que foi realizada na Praça da Sé, em memória do Herzog, foi um dos momentos mais emocionantes da vida da cidade. A partir daí, com marchas, contramarchas, complicações, restrições, nós seguimos no caminho de uma distensão. Nas prisões, nos sindicatos, nas associações, nos movimentos dos trabalhadores, nas igrejas, no parlamento, nas universidades, com a participação da OAB, da ABI, da CNBB e de setores da imprensa que não se curvaram à censura. No teatro, na música, nos livros, as pessoas falavam de esperança, de liberdade, de justiça. Aqui não haverá anistia. Essa foi a resposta dos generais. Mas fora acesa a centelha. Multiplicaram-se os comitês brasileiros pela anistia, estimulados pelos familiares de presos e desaparecidos políticos, dos exilados e pelas organizações populares. Escrevemos nos muros, levantamos nas faixas, levamos na boca o grito necessário. A anistia ampla, geral,
e irrestrita. Com Lula ou sem Lula, sem diretoria ou sem diretoria, sem comissão ou com comissão, vocês sairão vencedores dessa luta. A luta pela anistia se encontrou com a força dos movimentos populares que sacudiram os alicerces do regime. A greve de fome dos presos políticos desafiou a sensibilidade de parlamentares. A visita de Teotônio Vilela aos presídios deu o sinal. E a anistia veio, desfigurada, imperfeita, inconclusa, mutilada pelos vetos, distante da anistia ampla, geral e irrestrita que a sociedade demandou nas ruas. Oito anos fora do Brasil, sem ver todas essas caras, todos esses amigos, e esperar que chegando aqui com tanto abraço, de gente que eu nunca pensei ver mais. Não posso falar mais. Obrigado, muito obrigado. Foi aprovada a Lei de Anistia em 22 de agosto de 1979, imposta pela ditadura, a um parlamento submetido por medidas de força, sem pactos, sem acordos. A emoção que ele deve estar sentindo é estranha que aconteça num país as pessoas se emocionarem pelo fato dos brasileiros voltarem para o Brasil. Mas foi uma vitória danada do nosso time, quer dizer, do povo brasileiro. E eu acredito que ainda falta muita coisa ainda. Nós conseguimos, vamos dizer, empatar. Ainda faltamos pegar uma outra anistia, que é a anistia do voto. Nem sequer libertou todos os presos políticos, mas permitiu o regresso de muitos que se encontravam no exílio. Não pergunte isso para mim, não. Pergunte para quem me impediu de voltar. E que ainda vai continuar impedindo outros de voltar, como Teodomiro Romero dos Santos, que ainda está em Paris, condenado, é exilado ainda, não tem direito ao passaporte. Você não é o último exilado? Eu não sou o último exilado. O povo brasileiro afirmava sua paixão pela liberdade. Hoje estou no fim, Senhora Liberdade, abre as asas sobre mim, abre as asas. Reconquistava as ruas, as praças, os estádios, realizava gigantescas manifestações. Ia aos poucos se lavando da escuridão e do medo para vestir o amarelo e inundar o país de canções e esperanças. A gente vai levando as diretas. Diretas já. Eu quero votar para presidente. Em 1988. O Estado de Direito é restabelecido, a Constituição Cidadã é promulgada. O desafio hoje é a implementação de uma justiça de transição que foi conceituada pela ONU como conjunto de mecanismos
para tratar o legado histórico da violência dos regimes autoritários. Seus elementos centrais são a verdade e a memória, através do conhecimento dos fatos e o resgate da história. A Comissão de Anistia, pelos poderes que lhes são investidos, pelos poderes legais e constitucionais que lhes são investidos, em nome do povo e do Estado brasileiro, pede desculpas oficiais à senhora pelos erros que o Estado cometeu contra o seu filho, a senhora e toda a sua família. Ela está agradecendo, mas está dizendo que preferia que ele estivesse aqui. A reparação, tanto econômica quanto moral. É dever do Estado indenizar os perseguidos, assim como é dever do Estado o resgate da memória. A sociedade tem o direito de responsabilizar judicialmente os que violaram os direitos humanos e cometeram crimes contra a humanidade para o restabelecimento pleno da justiça. A reforma das instituições, principalmente os órgãos de segurança e de justiça, para a vida democrática permanente. A justiça de transição trata menos de punir e mais de sinalizar a ideia da não repetição, para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça. Alguém já tinha assistido esse vídeo? Conhecia? Não? Já? Não? Bom, eu acho que esse vídeo apresenta de uma forma bastante clara essa correlação de forças entre repressão e resistência política, que é o que eu vou detalhar um pouco aqui com vocês agora, né? Então, como a gente conversou antes, a repressão política ela é empreendida pelo aparelho do Estado, com o objetivo central de garantir o controle social, por meio principalmente da desarticulação e punição dos movimentos político-sociais de contestação à ordem vigente. E durante a ditadura civil-militar, a repressão se tornou uma política de Estado por conta da implantação do SISEGIN, que foi o Sistema Nacional de Segurança Interna, e da instauração de mecanismos legais que respaldaram suas ações, sem deixar de, ao mesmo tempo, levar a cabo mecanismos de violência deliberada com práticas de tortura, desaparecimento e assassinato dos cidadãos opositores, impondo o medo. Nós temos informações de que 50 mil pessoas foram detidas nos primeiros meses da ditadura, tendo sido 7.367 acusadas judicialmente. 130 pessoas foram banidas do país e cerca de 10 mil teriam vivido no exílio. Houve 4 condenações formais à pena de morte, que não foram executadas, embora 357 pessoas tenham sido mortas pelo regime. 6.592 militares foram punidos e pelo menos 245 estudantes foram expulsos da universidade. E é importante nós lembrarmos aqui os trabalhos da Comissão Nacional da Verdade, das comissões municipais e estaduais e de outras comissões da verdade que têm sido instaladas em diferentes tipos de instituições, porque esses trabalhos já têm revelado a ampliação desses números. E eu cito aqui, por exemplo, a questão do assassinato indígena que ocorreu durante a ditadura civil-militar, e que, ao final dos trabalhos da Comissão Nacional da Verdade, certamente esse panorama numérico, essas estatísticas aumentarão bastante. Você pode pôr o PowerPoint, por favor?
E aqui eu queria falar um pouco para vocês sobre a Comissão Nacional da Verdade, que ela foi criada nessa lei de novembro de 2011, mas ela iniciou seus trabalhos efetivamente somente em maio de 2012. E ela é composta por 7 membros que se revezam na coordenação dos trabalhos, e esses 7 membros encabeçam grupos de trabalho temáticos, buscando focar mais na pesquisa e nessas informações que eles buscam revelar. O objetivo central da Comissão Nacional da Verdade é esclarecer e examinar as violações de direitos humanos, de uma forma, como a gente diz, sem tomar partido, né? É claro que serão e que já estão sendo, sim, analisados os crimes cometidos pelo aparato repressor, mas também tem se levado em conta, sim, assassinatos e alguns excessos que nós podemos, sim, afirmar que foram também cometidos pelas organizações de resistência. O foco central da Comissão Nacional da Verdade são as violações de direitos humanos. Porém, o período é extremamente abrangente para o pouco tempo de trabalho que ela tem. A Comissão Nacional da Verdade, ela tem a função de examinar desde 1946, acho que eu não coloquei aqui, até 1988. É um período bastante extenso para tão pouca gente e para tão pouco tempo também. Porque a ideia é que a Comissão Nacional da Verdade já apresente um resultado agora no final desse ano. E é importante também enfatizar que a Comissão Nacional da Verdade não tem um caráter persecutório. Realmente, o foco dela é levantar as informações, nomear torturadores, agentes do aparato repressor, mas ela não tem esse caráter judicial. Ela não vai condenar, ela não vai levar à condenação as pessoas que cometeram esses crimes. Porém, o que a gente vê em outros países, principalmente no Chile e na Argentina, que são comissões de verdade e reconciliação. Aqui no Brasil, a gente só foi até a verdade. Mas a nossa expectativa, né, a expectativa das pessoas que trabalham com o direito à memória e à verdade, é que realmente a revelação dessas informações possa levar a, minimamente, algum tipo de condenação desses criminosos, né? E eu queria destacar também que a Comissão Nacional da Verdade acabou gerando um movimento em diferentes instâncias realmente do país. Então, nós temos comissões estaduais, comissões municipais. A Comissão da Verdade do Estado de São Paulo se chama Rubens Paiva, também homenageando esse cidadão que foi assassinado e que se encontra desaparecido até hoje. E a gente tem comissões da verdade sendo instaladas em universidades também, como na PUC, como na USP, e em outras instituições, como no caso aqui também a gente está destacando a OAB, a Comissão Indígena da Verdade e Justiça e essa Comissão da Verdade de Suruí, no Pará. E essas comissões são também bastante importantes dentro desse cenário. E elas têm, sim, gerado informações e contribuindo com o trabalho da Comissão Nacional da Verdade. Você já tinha ouvido falar na Comissão Nacional da Verdade, nos trabalhos? Tem saído na imprensa alguma coisa dos seus resultados, principalmente quando elas acabam focando algumas pessoas que já são mais conhecidas. O caso do Rubens Paiva, por exemplo, que tem seus filhos bastante atuantes, Marcelo Rubens Paiva, então, o caso dele realmente, com frequência, aparece na mídia, né? Então, a gente vê um movimento que realmente tem surgido a partir da Comissão Nacional da Verdade. Mas, continuando nessa questão das manifestações de repressão, vamos falar da censura também. A censura foi uma prática baseada em legislação específica e que implicou no cerceamento da liberdade de expressão e de opinião, impedindo a publicação, a exibição ou a divulgação de ideias que manifestassem crítica ou contestação ao regime. A censura foi radicalizada com o Ato Institucional 5, de 13 de dezembro de 68, como nós vimos no vídeo. A tortura foi empregada de forma sistemática por agentes do regime nos órgãos oficiais e em locais clandestinos que compunham o aparato repressivo. Suas práticas de aviltamento da dignidade intrínseca a todo ser humano, marcadas por diferentes tipos de violência física e psicológica, tinham como objetivo central a aquisição de informações,
ou seja, paradeiro de militantes políticos, estratégias de operações e localização de aparelhos, além de obter armamento e dinheiro. E aqui eu vou citar a definição de tortura da jornalista e ex-presa política Rose Nogueira, que ela definiu tortura da seguinte forma: a tortura me mostrou a hora em que uma pessoa pode ser verdadeiramente perversa, usando todos os seus piores instintos contra uma outra, indefesa e amarrada. E a Rose Nogueira teve uma história bastante triste, porque ela foi presa. Ela nem era da linha de frente da resistência, ela era de uma organização de base, e ela havia abrigado Carlos Marighella na sua casa por uma noite. Então, ela trabalhava nesse background de base mesmo das organizações clandestinas de luta contra a ditadura, e ela foi presa após dar à luz o bebezinho dela, acho que tinha 2 meses de vida, e ela foi presa ainda tendo bastante leite nos seios, e ela nos conta como isso foi bastante duro, ver o leite dela empedrando e toda a humilhação que isso gerou, principalmente nas sessões de tortura, porque ela era bastante bonita, e ela conta realmente quanto isso fez com que ela fosse mais humilhada ainda durante essas sessões. Inclusive, pegaram o bebezinho dela para ameaçá-la. Isso nos traz uma dimensão da tortura não somente física, mas também psicológica, né? Que, no caso, a Rose Nogueira sofreu. Então, essa definição de tortura dela realmente vem com bastante intensidade dessa vivência que ela teve, no caso, nas celas do DEOPS. Mas os DOI-CODE, que é a sigla para